Olá, seja muito bem-vindo a mais um Meditando na Palavra. O meu nome é Débora e o meu propósito aqui é compartilhar a Palavra de Deus com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Mas antes disso, já se inscreve no canal para que você não perca os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que você acredita que precisa escutar a Palavra de Deus hoje. O tema que nós vamos falar hoje é sobre obediência. Você tem sido obediente a Deus? Você tem feito o que Ele te pediu para fazer? Ou você está agindo da maneira que bem entender, achando que você não precisa fazer aquilo naquele momento, achando que isso que Deus te pediu talvez não seja a melhor coisa para você, porque você deseja algo diferente? Fique aqui que nós vamos falar bastante sobre isso. Deus nos pede as coisas não porque Ele precisa que a gente faça, porque Deus pode sim fazer todas as coisas neste mundo, mas Ele nos pede para fazer as coisas, por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós naquele momento, porque Ele já previu todo o nosso futuro, porque Ele sabe que aquela nossa ação vai nos fazer bem e pode também fazer bem a uma outra pessoa que esteja próxima, porque o nosso relacionamento com Ele vai se fortalecer à medida que eu obedeço a Deus. Vamos pegar um exemplo aqui, a história do Saul. Saul ele foi ungido rei de Israel. E uma determinada época, uma cidade chamada Amaleque estava atacando Israel. Então, através do profeta Samuel, que foi onde o Senhor falou com o profeta Samuel disse a Saul: assim fala o Senhor. O Senhor pediu para que Saul atacasse a cidade de Amaleque e exterminasse tudo que nela tivesse, pessoas, crianças, animais, tudo que tivesse na cidade, e exterminá-la totalmente. Então Saul partiu para a guerra com o seu exército e chegou lá e foi sim, exterminando, foi matando as pessoas, porém as vacas gordas, as ovelhas gordas, que eles viram que poderiam fazer alguma coisa, que eles pensaram que não precisava exterminar esses animais, que talvez fosse desperdício matar esses animais, eles mataram só os animais que não tinham valor, e os que tinham valor, que eram animais gordos, eles não mataram e levaram junto com eles. Além disso, o responsável pela cidade, se eu não me engano, o nome é Agag. Eu vou até confirmar aqui com a gente, para a gente não dizer nada errado, né? Para mim não passar nada errado para vocês. É Agag mesmo. Agag, ele era o comandante da cidade e o Saul, assim também, não o matou. Nesse momento, Deus foi falar com o profeta Samuel que o Saul não tinha obedecido, que ele arrependeu de ter feito Saul rei. Quando Samuel, o profeta, foi ao encontro de Saul, ele perguntou a Saul o que ele fez. E Saul veio se justificar, falando que ele não matou os animais gordos porque ele queria servir de holocausto, de sacrifício ao Senhor. Então Samuel responde. Presta bastante atenção nessa resposta de Samuel. O Senhor quer holocaustos e sacrifícios de comunhão ou quer obediência à sua voz? A obediência vale mais que o sacrifício. E ser dócil é melhor que a gordura dos bodes, pois a rebeldia é um pecado de magia. A obstinação é crime de idolatria. Já que rejeitaste a ordem do Senhor, Ele te rejeitou como rei. Quando nós desobedecemos a Deus, dá a entender que nós sabemos mais que Ele. Que é isso? Eu não vou fazer isso agora. Eu não estou precisando fazer isso agora, talvez lá na frente eu faça. Nós temos que entender que nós não sabemos do nosso futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Nós não precisamos ficar preocupados com isso. Só que justamente por não sabermos o nosso futuro, nós precisamos confiar em Deus, acreditar em Deus e principalmente obedecer a Deus, porque se nós formos obedientes a Ele, Ele vai cuidar de todo o nosso futuro, de todos os dias que nós temos pela frente. Porque o Senhor já viu o nosso futuro,
Então aquela coisa que Deus te pediu para fazer, pode ser que no momento não faça nenhum sentido. Pode ser que no momento, na sua concepção, na sua visão, não se encaixe naquilo que você precise no momento. Mas Deus já viu o seu futuro e Ele precisa não, Ele pede para que você faça aquilo porque Ele sabe que é o melhor para você. Então, o Saul depois veio pedindo desculpas, né? Ele respondeu a Samuel: pequei por ter transgredido o preceito do Senhor e as tuas ordens, é que eu tive medo da tropa e lhe fiz a vontade. Você percebe aqui que o Saul fala, é que eu tive medo da tropa e lhe fiz a vontade. Saul, ele teve mais medo do povo, do que o povo ia pensar, do que o povo ia falar, do que o povo ia fazer, do que de obedecer, de ter vontade de obedecer a Deus. E muitas vezes é isso que a gente faz. Você pode não estar fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer, porque você tem medo do que as pessoas vão pensar, você tem medo do que as pessoas vão falar, você tem medo de não ser pertencente mais de um determinado grupo, das pessoas não te aceitarem, das pessoas te criticarem. Então para refletir um pouco. Você está tendo mais medo do que as pessoas vão pensar? Você vai permitir que esse medo tome conta de você? Ou você vai decidir acreditar em Deus e principalmente obedecer à vontade dele na sua vida, independente do que as pessoas vão pensar? Você tem que lembrar do seguinte: a sua vida, quem vai viver é você, não é as pessoas. Uma crítica dura 30 segundos, 5 segundos. As pessoas podem te criticar mais de 30 segundos, podem te criticar a vida toda. Mas se você estiver obedecendo à vontade de Deus, isso é a única coisa que importa. Pessoas vêm, pessoas vão, pessoas passam, mas Deus é conosco para sempre. Então escolha obedecer e agradar a Ele. Passando mais um pouco à frente, quando Davi se tornou rei depois de Saul, ele tinha um comandante do exército que se chamava Joabe. Joabe, ele dizia ser fiel ao rei Davi. Porém, era uma fidelidade praticada à sua maneira, do jeito dele. Muitas vezes Davi falava para ele fazer certa coisa, ele fazia uma coisa diferente. Como foi com Absalão, filho de Davi, que Davi o pediu para ninguém matar o filho dele, mesmo depois da traição. O Joabe foi lá e matou o filho do Davi. E um outro comandante do exército, que chamava Amasa, Joabe matou Amasa, sendo que o Davi não pediu que ele o matasse. Porque Joabe, ele dizia ser fiel a Davi, ao seu rei Davi, porém na hora que chegava o combate, na hora que ele tinha que fazer as coisas, ele agia da maneira dele, da maneira que ele achava que era melhor fazer naquele momento. Ele acreditava que a maneira dele era melhor. Outra pergunta que eu quero que você se faça: eu não estou aqui para te julgar ou te criticar, mas apenas para te ajudar a refletir sobre esse assunto. Você está sendo fiel ao que Deus diz para você fazer? Ou você está agindo da sua própria maneira, do seu próprio jeito? Ah, Deus me pediu para fazer tal coisa, mas eu não vou fazer desse jeito não, vou fazer de tal jeito que eu acho que é melhor. Como está a sua fidelidade em relação a Deus? Com Deus. Isso é o mais importante. Não adianta você falar que você é fiel, que você é cristão, que você teme a Deus, mas você não obedece. Se eu não estou obedecendo a Deus, eu não estou tendo temor a Deus. Porque eu não estou confiando que Ele tem o poder de todas as coisas, independente do que seja, independente do que for, mesmo que você julgue isso que Deus tem te pedido, que não faz sentido no momento, apenas faça. Apenas escolha acreditar que Ele sabe o que é melhor para você. Vamos então lá para a parte da história de Jesus. Você acredita que Jesus realmente queria ir para a cruz? Ser crucificado, maltratado, humilhado, chicoteado, levado cuspe na cara, xingamentos. Você acha que Jesus queria ir para a cruz? Viver aquele sofrimento? É lógico que não, gente. Antes de Jesus ser entregue,
ele foi orar 3 vezes chorando. Por quê? Porque a carne estava sentindo o pavor, o medo do que ele ia viver, o sofrimento que ele ia ter. A carne estava sentindo. Débora, mas Jesus veio por um propósito, não é sobre ele não querer fazer. Sim, é justamente neste ponto que eu quero falar com vocês. Jesus, ele veio por um propósito, que foi semear o evangelho e principalmente ser crucificado numa cruz para nos salvar de nossos pecados. Mas quando estava chegando a hora, Jesus não queria. Lógico que não. A carne já estava apavorada com o sofrimento que ele ia ter. Porém, presta atenção. Jesus ele não queria ir para a cruz. Antes, ele orou 3 vezes antes de ser entregue. Mas presta atenção na oração que ele fez. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Independente do que for, gente. Escolha fazer a vontade de Deus. Jesus, ele estava em agonia e em sofrimento, mas ele escolheu obedecer a Deus. Ele escolheu obedecer a Deus. Ele escolheu obedecer ao propósito que foi para ele vir aqui na terra. E vamos lá para uma parte de Filipenses, onde o Paulo nos alerta sobre uma coisa. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele, subsistindo na condição de Deus, não se apegou à sua igualdade com Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se solidário com os seres humanos. Não é sobre o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer, o que eu quero, o que eu não quero, o que faz sentido para mim, o que não faz sentido para mim. Eu estou dizendo em relação ao que Deus te pediu. Talvez o que Deus te pediu no momento é apenas cuida mais de você, cuida da sua saúde, cuida da sua família, cuida do seu trabalho. Talvez seja isso. Mas você está assim, pra que eu vou cuidar de mim neste momento? Eu não tenho tempo para cuidar de mim neste momento. Eu acho que nem foi Deus que falou isso comigo. Então, se esvazie de você mesma. Se esvazie de você mesmo. Tira esse orgulho de dentro de você. A maioria das vezes que nós não queremos obedecer a Deus é orgulho. Porque o nosso orgulho está lá no céu, lá no teto, de tão alto. E a vontade de obedecer a Deus está zerada. Porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, porque eu acho que aquilo não faz sentido para mim no momento, porque, nem sei se foi Deus que falou para mim fazer isso. Entenda, se for uma coisa que vai te fazer bem, ou que vai fazer o outro bem, é sim Deus que te pediu. Porque o Espírito, ele sim, provém de Deus e nos instiga, nos estimula a fazer coisas boas. Agora a carne não. A carne, ela quer fazer o mal. A carne, ela é egoísta. A carne, ela quer tudo para ela. Trabalhe seu orgulho. Perceba se você não está sendo uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que acha que já sabe de tudo, uma pessoa que está com medo do que os outros vão pensar, uma pessoa que quer ser dona da razão. Observa, Débora, mas Deus nunca falou comigo, Deus nunca me pediu para fazer nada. Se conecte mais a Deus, leia a palavra, passe mais tempo com Deus, que aos poucos Ele vai falar com você e Ele vai te pedir o que no momento faça sentido para a sua vida. Não para o que você quer, mas para a sua vida. Débora, já tem tanto tempo que Deus falou comigo, Ele nunca mais falou comigo. Você cumpriu, você fez o que Ele te pediu da última vez? O que Deus te pediu da última vez? Talvez você não tenha feito o que Deus te pediu da última vez e está querendo que Deus já te dê a próxima etapa do caminho. Então, muitas vezes nossa vida não anda porque assim, Deus me pediu para fazer X coisa. Eu não fiz, estou fazendo outras coisas e Deus nunca mais falou comigo.
Mas o que é que eu faço agora? Uai, você não fez nem a última? Então volta lá, faça aquilo que Deus te pediu lá atrás e em seguida, sem ansiedade, continue seu relacionamento com Ele, que logo em seguida Ele vai te mostrar o que Ele quer que você faça. E hoje eu quero deixar umas perguntas para vocês refletirem. Pega o papel, a caneta, o caderno que eu já falei com vocês para separarem. Anote essas perguntas e não precisa responder agora. Tire o tempo do dia onde você estiver mais calmo e se responda. Você vai parar hoje e vai refletir sobre o que Deus tem te pedido ultimamente. Pode ser o que Deus já te pediu há um tempo atrás, pode ser o que Deus te pediu por último recentemente. Decida obedecê-lo. Anota tudo. Deus me pediu para fazer isso. Não fica pensando, mas se eu fizer, será que vai dar certo? Não, faça. Decida. Decida obedecê-lo. Como eu falei com vocês. Não fique ansiosa porque, Deus não fala comigo. Não, se conecte com Deus. Se você não lembra da última vez que Deus conversou com você para você fazer algo, se conecte com Ele e fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Você pode ter me pedido, mas eu posso não ter dado ouvidos, eu posso ter ignorado. Por favor, fala comigo de novo o que o Senhor quer que eu faça neste momento e ajude-me a obedecê-lo. Hoje você vai tirar um momento do seu dia e anotar o que Deus te pediu para fazer, seja um ano atrás, seja semana passada, seja 10, 15 anos atrás. Anota e decida obedecê-lo, decida. Deus não me pediu nada. Se aproxime de Deus, fique mais tempo com Ele e espere que Ele vai te mostrar a vontade dEle para a sua vida. Mas Deus tem tempo que não fala comigo. Se conecte com Deus. Tudo isso, gente, você vai se conectar com Deus, vai pedir a Ele para mostrar a vontade dEle na sua vida, o que Ele quer que você faça. Mas independente, a resposta, se não chegar agora, no momento da sua oração, vai chegar nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas não fiquem ansiosos. Se preocupem apenas em continuar nutrindo o seu relacionamento com Deus. Porque quanto mais você nutrir, mais próxima de Deus você fica e mais fácil fica o acesso de você a Ele para que Ele mostre a vontade dEle em sua vida. E eu quero finalizar esse vídeo, finalizar esse nosso encontro com a seguinte frase, com a seguinte orientação. Não deixe que o seu orgulho seja maior do que a vontade de obedecer a Deus. Guarde isso com você. Não deixe que o seu orgulho seja maior do que a sua vontade de obedecer a Deus. A nossa vontade de obedecer a Deus deve ser muito maior do que todas as outras coisas. Reflita sobre isso, medite sobre isso e principalmente tome uma decisão. A decisão de obedecer àquele que já escreveu todo o seu futuro e quer o melhor para vocês. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Eu aguardo vocês em nosso próximo encontro. E deixe aqui nos comentários o que você aprendeu nesse vídeo e sobre quais assuntos você gostaria que eu falasse aqui também. Não esquece de compartilhar o vídeo com alguém que você ama e se inscrever no canal. Fiquem com